Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o método 60-20-20 e nada mais é do que uma estratégia, para você montar o seu orçamento familiar financeiro ou até pessoal financeiro para que você possa aprender a organizar os seus gastos, as suas rendas e assim saber para onde está indo cada uma delas. Então, se você não entende muito sobre o orçamento financeiro, fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o Robson Andrade, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Bom, fazer um orçamento familiar ou até financeiro muitas vezes é uma tarefa difícil para muitas pessoas. E é claro que você pode simplesmente fazer isso apenas com uma folha e um caderno. É apenas fazer o controle de tudo que você tem. Uma sugestão, é claro, você deve com certeza adaptar a sua realidade ao quanto você ganha, o quanto você tem de renda todos os meses e buscar sempre adequar da forma que você busca. Então o método 60-20 é apenas uma pequena estratégia para você controlar o seu orçamento familiar e quem sabe começar a investir ou quem sabe até fazer algumas coisas que você às vezes acredita que não consiga porque você não tem um bom controle financeiro dos seus gastos e das suas rendas, enfim, ou outras coisas que você pode estar fazendo com o seu dinheiro. O método 60-20-20 ele consiste em dividir, é claro, a sua renda, aquilo que você tem, em três partes. A primeira, em 60% da sua renda, que você deve sempre destinar ao seu custo de vida. O custo de vida é todo aquelas coisas que são essenciais para a sobrevivência, Como um exemplo claro é a moradia. Se você paga aluguel, é uma coisa essencial para você, é um gasto essencial. Tem que pagar o aluguel todos os meses, porque senão, é claro, você vai ser despejado, vai morar em algum outro lugar por aí, mas não vai ser dentro de uma casa, pois você não pagou. É um exemplo de um custo essencial de vida, um custo de vida essencial. Outro exemplo também muito prático é a saúde, a educação. São dois custos essenciais também para a vida. Nós precisamos de educação, nós precisamos de saúde, Precisamos gastar com saúde, é com remédio, é com médico, é com o exame. E é claro, não pode deixar também de falar da alimentação, que é essencial até mais que muitas vezes que as outras coisas ainda citadas, que é os gastos que você tem todos os meses com aquilo que você compra para consumir, é com os alimentos que você compra quando vai no mercado. Então, somando todos esses gastos aí, é claro que é apenas sugerido é que 60% da sua renda seja comprometida com esses gastos essenciais. Bom galera, eu só queria lembrar vocês, aí no primeiro comentário fixado ou no primeiro link do vídeo, eu vou estar deixando um presente para vocês. É um pequeno treinamento onde eu falo sobre os primeiros passos antes de investir, sobre como fazer sobrar dinheiro e também sobre os principais cuidados que você deve ter antes de fazer o seu primeiro investimento. Vai estar aí no primeiro link, assim que você acabar de ver esse vídeo, passa lá e garanta seu acesso, pois ele é totalmente gratuito. Bom, o primeiro 60% da sua renda você já sabe, você deve comprometer com aquilo que é o seu custo de vida essencial, com todos os gastos que você não pode deixar de fazer todos os meses porque faz parte da manutenção da sua vida. Você precisa disso para sobreviver. Outro exemplo também, como eu já tinha citado antes, além da alimentação, da moradia, a água e luz. Embora dê para viver alguns dias sem água e luz, não dá para se passar uma vida inteira sem ter água para tomar banho, sem ter a luz para clarear o seu dia, a sua noite e usar, é claro, os seus eletrônicos. É outro exemplo também de gastos que você tem e que podem ser considerados assim como essenciais. E aí, se eu já tenho 60% comprometido da minha renda, me sobra 40% que eu também vou dividir em duas partes, 20% e é claro mais 20%. Nesses outros 20% eu deixaria destinado aos gastos fixos. O que são gastos fixos? São aqueles gastos que você tem aí eventualmente, como por exemplo, uma academia que você paga todos os meses, é uma assinatura de streamer, como por exemplo, uma Netflix, uma outra plataforma que você pague também para poder ter acesso, ou também um plano de telefone, por exemplo, um plano de celular, um pós-pago que você paga um valor fixo todos os meses lá para que você possa usar sem precisar fazer recarga toda hora, a todo momento. Quando você vai no bar com seus amigos, quando você vai fazer um passeio, quando você vai para uma festa, todos esses gastos aí você já deve deixar 20% ali destinado para essas coisas mais aleatórias, É quando você vai em um salão de cabeleireiro, todos esses gastos, embora às vezes seja valores pequenos e você não dê tanta atenção, mas se você anotar todos esses gastos aí em sequência e fazer uma soma, muitas vezes você vai ver que às vezes ele não representa 20% da sua renda, mas representa 50%, 40%. E aí é que tá um pequeno problema. Muitas vezes você tem mais gastos elevados com coisas que não são tão essenciais para você do que com aquilo que você necessariamente deveria estar fazendo, que é destinar primeiramente, é claro, ao que é essencial e assim você vir fazendo o filtro. Bom, já que nós destinamos 60% para os nossos gastos
gastos essenciais e 20% para nossos gastos ali fixos e para lazer, vamos dizer que seria gastos fixos e lazer, me sobrou apenas 20%. E aí o que eu faço com esses 20% que me restaria? Supondo, né, que eu destinaria 60% para o meu custo de vida e mais 20 para lazer e gastos fixos, eu faria o quê? A sugestão, né, o que é sugerido pela estratégia 60-20-20 é que os 20%, após você já ter separado os 80% do que você ganha todos os meses, é que você faça o seguinte: se você tem dívidas, você usa esses 20% para quitar essas dívidas. É claro, primeiramente quite as dívidas, se livre das dívidas para que você possa ter menos pendências ali, menos gastos financeiros e assim você poder ter mais dinheiro sobrando no seu bolso. Uma vez que você fez isso em primeiro lugar, quitou suas dívidas, limpou seu nome, se for o caso de estar com o nome sujo, vem a outra parte, é montar sua reserva de emergência. O que seria montar uma reserva de emergência? Se você tem um custo, né, um custo de vida, se o seu custo de vida, nos 60% ali do que você gasta é o custo essencial que você precisa de primeiro momento para viver, é a alimentação, a água, a luz, a moradia. Se teoricamente isso representasse R$1.000 do que você recebe, você teria que ter pelo menos 6 meses desse mesmo valor guardado em uma reserva, para que se acontecer algo, é claro, nós nunca poderemos definir o que pode acontecer no amanhã. Esse valor que você tem como custo de vida, né, que eu estou usando como exemplo R$1.000, você deveria ter ele reservado ali pelo menos 6 meses ou até mais que isso. Se você pelo menos ter 6 meses já é vantajoso, né, mas se você puder e tiver vontade de guardar até mais que isso, é interessante também você fazer. E é claro, uma vez que você montou a sua reserva de emergência, você quitou suas dívidas, montou a sua reserva de emergência, já estou tranquilo, não estou com dívidas, ou se eu ainda não tenho, mas eu estou quitando minhas dívidas, estou começando a montar minha reserva de emergência. Lembrando que reserva de emergência tem que ser pelo menos 6 meses o seu custo de vida, né? Eu estou usando como exemplo R$1.000, você multiplica o seu custo de vida vezes 6 meses e assim você vai ter um valor que você vai ter que guardar para poder, caso aconteça alguma coisa, você esteja desempregado ou algo parecido, você possa viver ali, pelo menos mantendo os seus custos essenciais ali durante 6 meses. E uma vez que você fez essas duas coisas, vem a terceira parte, né? É você destinar uma parte desses 20%, pelo menos 10% disso, né? Você pode dividir 20% em duas partes de 10, deixa 10% na sua reserva de emergência e os outros 10% você invista, né? Comece a entrar no mundo dos investimentos, pensando, quem sabe, numa aposentadoria, pensando numa futura viagem, em comprar um veículo, uma casa, enfim, aquele que você deseja obter, mas que você sabe que você precisa reservar alguma coisa, um valor, precisa ter um valor reservado para poder adquirir. Então, começar a investir, mesmo que seja no mais básico, numa renda fixa, por exemplo, em um tesouro direto ou um CDB, que são investimentos de renda fixa, já é o interessante. O mais importante, é claro, que não pode deixar de ser falado, é que antes de se começar a investir, independente de qual valor seja, é você primeiramente focar em controlar seus gastos, né? Uma vez que você sabe o quanto você precisa para manutenção do seu dia a dia, que é os gastos essenciais, quanto que você pode destinar para lazer, para passeio, para festas, enfim, para esses gastos que você tem meio que picado durante os meses, comprar uma pizza, quem sabe até um churrasco, algo assim. Isso são gastos aí variáveis e uma vez que você separou esses dois, você tem outras opções. É claro que não é obrigatoriamente tem que investir, mas o mais importante é que não é obrigatório você ganhar muito bem para que você aprenda a controlar os seus gastos e também se você ganha pouco, consequentemente também você não precisa, né, olhar pro que você ganha e simplesmente dizer que você não precisa disso porque isso é coisa de quem tem dinheiro. Nada disso. Muitas vezes você ter o controle te ajuda a tomar melhores decisões, a quem sabe estudar quanto tempo você vai levar para guardar um valor X para um determinado objetivo, para uma viagem, como eu citei antes, para fazer a compra de uma moto, de outro bem que você tanto deseja comprar. A questão do controle em si é mais voltado para isso. Você ter um orçamento, você saber para onde estão indo seus gastos é o mais importante. E aí sim, depois que você tiver esse controle, você começa a investir. Porque imagina que você seja uma pessoa que gosta do mundo dos investimentos, que você gosta de investir e consequentemente você invista lá R$100, mas amanhã você precisa tirar esses R$100 de lá porque, sei lá, pode-se dizer que aconteceu algum imprevisto, né? Aconteceu algum imprevisto com você e você precisa tirar esse dinheiro para poder suprir esse imprevisto. E para isso que serve a reserva de emergência, é para suprir algum problema que pode surgir em algum momento e você não precisa mexer naquilo que tem um objetivo a longo prazo,
a médio e longo prazo. A reserva de emergência ela fica com essa principal tarefa, é de que se aconteça alguma eventualidade você possa sim ter um pé de meia e estar preparado ali para alguma coisa, ou se não estiver preparado, pelo menos você tem uma parte do que você precisa e possa tomar uma melhor decisão e procurar um melhor caminho para sair da situação. O método 60-20, é claro, não é nada demais, é apenas, como eu falei, uma pequena estratégia para controle financeiro, e não obrigatoriamente também eu digo que você tenha que seguir a risca 60-20-20. Se às vezes o seu custo de vida é maior, você pode muito bem transformar em um 60-30-20, 40-30-30, vai de acordo com a sua realidade. O mais importante é você, eu diria que procurar ter o hábito de controlar as suas próprias finanças, né? Tanto de você só, tanto de você que é um casal, que é uma família. É muito importante sim falar sobre gastos, sobre dinheiro. E isso não transforma você em nenhum vilão, muito pelo contrário. A partir do momento que você começa a ensinar ou aprender sobre esse assunto, você vai entender do quanto é importante. E o que eu deixo de recado para vocês é isso: nada melhor do que aprender a controlar os seus próprios gastos financeiros, saber para onde está indo o seu dinheiro e, é claro, entender que muitas vezes você está perdendo dinheiro ou deixando de ganhar dinheiro porque você não tem essa noção, não tem esse controle todo sobre o que você ganha, sobre o que você recebe todos os meses. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço que, se você não é inscrito do canal e gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu comentário, se inscreva, deixe o seu gostei para ajudar também no crescimento do canal, compartilhe com seus amigos também, se for possível. Eu vou ficando por aqui e até breve.